A Associação dos Profissionais de Departamento Pessoal nasceu em 2017, com base em 4 pilares. VIDA: valorização, incentivo, desenvolvimento e atitude. Com o objetivo de atender os profissionais de departamento pessoal do mundo corporativo com cursos, meetings, palestras, pesquisas, workshops, fóruns e muito mais. Nossa equipe é composta por experientes profissionais que juntos coordenam a PDP e levam aos associados o melhor e mais atualizado de cada conteúdo. Contamos com diversos parceiros e convênios, a fim de proporcionar as melhores parcerias para nossos associados. Conheça todas as vantagens e benefícios e se torne um associado. A PDP, você sempre atualizado. Visite o nosso site www.apdp-sp.org.br. Olá, pessoal! É um prazer imenso participar do Encontro Nacional dos Profissionais de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, ENAP-TP-RH. Eu gostaria de agradecer a organização do evento, em especial ao professor Hamilton e também a cada um de vocês que está agora assistindo a essa palestra. O nosso tema de hoje é sobre ergonomia no trabalho em home office. Esse tema, ele é um tema de grande importância na nossa atualidade, porque grande parte das pessoas tem trabalhado de casa e tem experimentado tanto o lado positivo, tanto os benefícios que o trabalho remoto ou o trabalho em casa proporciona, assim como os desafios. E para que a gente possa contornar ou, ainda em outras palavras, melhorar, favorecer o trabalho para o trabalhador que está trabalhando de casa, a gente tem uma ferramenta muito importante que é a ergonomia. A ergonomia nos últimos anos tem tomado um corpo e tem tomado uma dimensão muito grande dentro das organizações.
E essa importância, ela se estende ou ela se relaciona ao fato de que a ergonomia, ela não está atrelada apenas ao posto de trabalho, como muito de nós conhecemos. A ergonomia, aquela ergonomia física, ou ergonomia que está relacionada apenas à cadeira, à mesa, ao computador. Muito pelo contrário, a ergonomia ela é bastante abrangente. Quando a gente pensa em ergonomia, a gente pensa pelo menos em 3 grandes áreas de atuação. A ergonomia física, que é essa ergonomia relacionada à cadeira, à mesa, ao posto de trabalho, às máquinas, aos equipamentos. A ergonomia relacionada ao ambiente de trabalho e, portanto, a iluminação, o ruído, a temperatura, a umidade, que são de enorme importância para o conforto e também segurança do trabalhador, assim como a ergonomia relacionada ou atrelada à organização do trabalho. E essa parte da ergonomia é uma parte bastante complexa, bastante importante e ao mesmo tempo muito bacana, porque é onde a gente consegue entender quais são as sobrecargas que estão relacionadas ao trabalhador, ao ser humano, mas que não são apenas as físicas, ou seja, são aquelas que estão relacionadas à organização do trabalho, às pressões por produtividade, às metas, aos tempos de pausa, ao ritmo de trabalho, ao modelo produtivo e também as questões relacionadas à própria demanda intelectual, ou seja, a demanda cognitiva dos trabalhadores. Então, a ergonomia, se a gente pensar dessa forma, ou por essas três grandes áreas, ela é bastante complexa e bastante completa também. Para a gente entender um pouco melhor essas 3 áreas e como que a gente pode usar a ergonomia nesse momento de trabalho remoto, nesse momento de trabalho em home office ao nosso favor, eu vou iniciar falando sobre a origem da palavra. Então, a palavra ergonomia é uma palavra de origem grega, onde ergo significa trabalho e nomos significa regras, significa princípios, que são justamente aqueles princípios ou aquelas orientações que nós usamos para melhorar o trabalho. Eu sei que muitos de vocês já trabalham com ergonomia, já conhecem a ergonomia e o grande objetivo é entender como a gente pode usar a ergonomia nesse momento para melhorar as questões relacionadas ao trabalho, não só do ponto de vista físico, mas de uma forma mais abrangente, ou seja, abrangendo essas 3 áreas que eu acabei de falar para vocês. A ergonomia, enquanto conceito, ela é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, o seu equipamento, o seu ambiente, particularmente da aplicação dos conhecimentos da anatomia e fisiologia na solução dos problemas que surgem desse relacionamento. Essa definição ela foi dada lá na década de 50 pela Ergonomics Research Society e foi uma das primeiras definições oficiais sobre ergonomia. Eu gosto bastante de utilizar uma outra definição, que ela é uma definição muito mais simples e que diz que ergonomia nada mais é do que uma área de estudo. Uma área de estudo para a gente proporcionar saúde, conforto e segurança para o trabalhador. Na verdade, o conforto, a eficácia e a segurança, ela compõe o trinômio da ergonomia. Esse trinômio da ergonomia, que é a produtividade ou a forma com que esse trabalhador consegue atingir os seus objetivos, a segurança que está dentro e é muito pertinente a segurança no trabalho e também o conforto do trabalhador, que é o grande foco da ergonomia. Esses 3 itens, eles são o grande objetivo da ergonomia. Toda vez que a gente propõe para uma empresa alguma mudança, que a gente propõe alguma sugestão, alguma intervenção nas atividades, a gente sempre tem que perguntar se a gente está oferecendo mais conforto para o trabalhador, maior segurança e também
maior produtividade. Então, toda vez que vocês forem sugerir algo dentro de uma empresa que esteja relacionado à ergonomia, é necessário a gente responder a esse trinômio. É mais confortável para o trabalhador? Se não for mais confortável, o trabalhador não vai fazer. Proporciona maior segurança a esse trabalhador? Se não proporcionar segurança, a equipe de segurança no trabalho não vai permitir, os próprios trabalhadores não vão realizar. E é mais produtivo? Também a gente não pode gerar uma sugestão, uma solução de ergonomia que não esteja relacionada à produtividade, porque senão a própria empresa acaba não adotando. Então, vou voltar aqui 2 slides, né, porque vocês perceberam que eu fui 2 slides à frente, que eu queria falar desse trinômio da ergonomia, mas para a gente entender a complexidade da ergonomia, a gente precisa entender que a ergonomia, ela utiliza vários conhecimentos, é uma área de estudo, como eu havia dito, né? Então, a ergonomia, ela utiliza conceitos da sociologia, conceitos da psicologia, da anatomia, biomecânica, antropologia, epistemologia, da engenharia de segurança, conceitos cada vez mais abrangentes e, na verdade, não existe um limite para isso, não existe um limite de área de estudo ou de ciências que contribuam para a ergonomia, muito pelo contrário, todas as áreas de estudo, todas as ciências, elas são muito bem-vindas para que a gente consiga aprimorar os nossos conceitos, para que a gente consiga aprimorar as nossas regras, as nossas leis, os nossos princípios e assim melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores. O principal objetivo da ergonomia é melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, mas também a gente não pode esquecer que a gente deve proporcionar uma melhoria na qualidade do produto, da produtividade, que faz parte lá do trinômio da ergonomia, melhorar as condições ambientais e de conforto, prevenir os acidentes de trabalho, esse é um item extremamente importante, assim como também prevenir as doenças relacionadas ao trabalho. Esse é o trinômio que eu já falei para vocês. E um pouquinho da história, apenas para que a gente consiga se situar nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid-19. A gente pode dizer que a ergonomia, enquanto princípio, ela surgiu desde o homem primitivo, desde quando o homem tinha que fazer o seu tacape, seu utensílio de barro para poder comer, sua arma, ele estava pensando na sua atividade e em como conseguir uma melhor produtividade ou um melhor resultado daquilo que ele tinha que conseguir para a sua sobrevivência. Então, enquanto conceito, a ergonomia já estava aqui, ela já existia desde o homem primitivo, mas é lógico que foi durante, bem mais para frente, durante o processo industrial, que todo esse conceito acabou tomando um corpo maior e gerando uma área de estudo. Então, durante todo o processo industrial, surgiram os escribas, surgiram vários conceitos dentro da engenharia de métodos, da engenharia de produção e que hoje são de fundamental importância. E nesse momento também surgiram 2 grandes laboratórios, um laboratório nos Estados Unidos de fisiologia humana e um outro laboratório também de fisiologia lá na Inglaterra. E esses 2 laboratórios, eles tinham como objetivo entender o ser humano em situação de trabalho. Lá na Primeira Grande Guerra Mundial, com a necessidade do aumento de produção de equipamentos bélicos, esses 2 laboratórios eles foram solicitados para entender como que o ser humano poderia produzir mais, qual que seria o limite fisiológico de produção do ser humano para aumentar a quantidade de materiais, de equipamentos para aquela situação de guerra. Já na Segunda Grande Guerra Mundial, houve uma outra situação onde esses estudiosos, esses pesquisadores desse laboratório de fisiologia humana no trabalho foram novamente solicitados.
E essa situação era justamente do avião de guerra, porque naquela estrutura do cockpit do avião de guerra, houve todo um estudo para entender onde que os equipamentos, onde os botões, os controles de acionamento deveriam estar localizados para que eles fossem facilmente visualizados, percebidos, identificados, codificados e acionados, porque a gente sabe que a pessoa o piloto, que mais rapidamente conseguir perceber o inimigo, mais rapidamente conseguir identificar o botão ou o local onde ela tem que acionar para se defender ou para atacar, faz toda a diferença no momento de combate. Então, esses estudiosos ou esses estudos relacionados à fisiologia, à anatomia humana, eles foram de grande valia durante tanto a Primeira Guerra como a Segunda Guerra Mundial. Terminada a Segunda Guerra Mundial, lá em 1949, 1950, esses estudiosos resolveram prosseguir com esses estudos focados no ser humano em situação de trabalho e deram um nome, batizaram esses estudos de ergonomia. Foi aí que surgiu lá na década de 50 aquela primeira definição do que é ergonomia. A ergonomia ela foi crescendo cada vez mais em conceitos, em atuação, mas foi lá na informática, na década de 70 nos Estados Unidos e aí na década de 80 aqui no Brasil, que ela foi novamente solicitada ou que novamente teve uma grande importância na vida dos trabalhadores. Por quê? Porque nesse momento de informática começaram a surgir algumas disfunções, alguns distúrbios que na época eram conhecidos como LER, as lesões por esforços repetitivos, e mais para frente ficaram conhecidos como distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Com o aumento de pessoas, de trabalhadores sendo afastados em função da LER-DORT, a ergonomia foi novamente solicitada. E aí então os postos de trabalho foram revistos, o sistema de trabalho, a organização do trabalho, tudo isso para que uma proposta surgisse no sentido de proteger esses trabalhadores. E daí surgiu também a nossa NR17, a nossa norma regulamentadora 17, que traz algumas orientações básicas para as organizações de como elas devem proceder em relação aos seus mobiliários, seus postos de trabalho, carregamento de peso, em relação ao ambiente de trabalho e, claro, com relação à organização de trabalho. Esses estudos da ergonomia e até mesmo a nossa NR17, elas foram sofrendo atualizações, modificações, foram se aprimorando, principalmente os estudos da ergonomia foram se aprimorando e atualmente a gente tem uma situação bastante peculiar que começou em março desse ano, que foi a mudança da forma de trabalho. De uma hora para outra, de uma forma muito rápida, a gente teve, boa parte dos trabalhadores, teve que se adaptar em casa, teve que mudar o seu trabalho para o seu trabalho em casa, tendo que organizar um espaço, achar um espaço dentro de casa que desse para pegar uma cadeira, uma mesa e na grande maioria das vezes a gente improvisou esse espaço. E com isso, esse trabalho em home office, as pessoas puderam experimentar tanto situações agradáveis, situações boas, que nós vamos aqui chamar de vantagens do home office, como também algumas situações desafiantes, porque toda essa mobilização que foi feita de uma forma muito rápida no sentido de tentar se organizar um trabalho à distância, ela acabou também gerando alguns desafios, ou como a gente chama em ergonomia, na ergonomia como alguns obstáculos, Bom, algumas vantagens do home office a gente pode dizer que é ficar perto da família, ficar
em casa, ficar perto dos nossos filhos ou com o nosso animal de estimação. Eu fiz uma pesquisa com várias pessoas, tanto pessoas conhecidas como pessoas anônimas, através de um formulário na internet, onde as pessoas relatavam quais eram as vantagens e quais eram as desvantagens do home office. Se eu perguntar para vocês e der um tempo para vocês pensarem, certamente vocês vão listar vários pontos positivos e vários pontos negativos, né? Mas, no geral, tanto as vantagens como as desvantagens, elas convergem para alguns pontos, e são esses que eu vou salientar aqui. Lógico que cada um, na sua particularidade, poderia acrescentar vários itens nessa lista, mas alguns que chamam muito atenção, são esses que estão aqui, né? Ou seja, trabalhar perto da família, ficar perto dos filhos, ficar em casa, não perder tempo com os deslocamentos. Isso tem sido apontado como muito positivo. Pessoas que tinham que acordar 2, 3 horas antes para poder se arrumar, pegar uma condução, chegar até o local de trabalho, com esse tempo conseguiu começar o trabalho mais cedo, terminar mais cedo, ou utilizou esse tempo para fazer alguma outra coisa. Dormir um pouquinho mais, poder descansar um pouquinho mais, não precisar se arrumar para trabalhar, e esse se arrumar significa também gastar dinheiro, né? Muitas vezes as pessoas precisam comprar roupa, precisam cuidar da aparência pessoal, e isso tudo envolve custos. Então, economia nesse sentido, economia em se arrumar, economia de não ter que gastar dinheiro com transporte, com gasolina, com alimentação caseira, uma alimentação feita em casa, sempre uma alimentação melhor, uma alimentação muito mais saudável. Reuniões mais eficientes. Então, uma outra vantagem que foi bastante abordada é que as pessoas, por estarem conectadas, as reuniões ocorriam no horário. Uma coisa interessante isso, né? Porque muitas vezes dentro da empresa você está terminando um trabalho, tinha que esperar alguém chegar, alguém se atrasava, e não, todos estão conectados, reunião começa às 15 horas todo mundo está lá. Então as pessoas relataram muito isso, a pontualidade, a disponibilidade ou até mesmo a eficácia das reuniões. Agora, alguns desafios também foram apontados, como, por exemplo, local não adequado, ou organizado, ou silencioso para poder se trabalhar. É aquela história, a gente teve que se adaptar, a gente teve que achar um cantinho lá em casa para poder trabalhar, e nem sempre esse canto era o melhor canto, ou o mais adequado, ou o mais silencioso, e o mais próprio para exercer uma atividade de trabalho. Mas, além de achar esse local, né, que foi um grande desafio, coordenar o trabalho com as tarefas de casa. Essa coordenação ou essa mistura entre as atividades de casa ou as atividades da nossa vida pessoal com o trabalho pode ser um grande desafio, porque a atenção fica dividida, ou mais ainda, né? A gente acaba se sobrecarregando de tarefas. Diminuição da concentração, interrupções constantes. Então a pessoa está trabalhando, mas como ela está em casa, alguém da própria casa, da família, chama o tempo inteiro, ou muitas vezes aquela pessoa está trabalhando, mas ela tem que ajudar um filho pequeno a fazer as tarefas de casa, ter aula, ou tem que parar para fazer o almoço, fazer o jantar, ou ainda conciliar as atividades. Então, as interrupções ou a concentração, muitas vezes, elas ficam prejudicadas. Outro ponto bastante apontado foi a menor interação com os colegas de trabalho. E esse é um ponto bastante relevante, porque, por exemplo, nesse momento agora eu estou dando essa palestra, e o meu costume de muitos anos é dar palestra presencialmente.
Então eu consigo olhar no rosto das pessoas, eu consigo ver a reação das pessoas, eu consigo ver se elas estão gostando, se elas estão participando, e com essa reação eu posso me prolongar um pouco mais no assunto ou ser mais breve em outro tópico, isso dependendo do feedback, dependendo do retorno que as pessoas me dão. Então é uma troca quando a gente está falando, seja numa palestra como aqui, que eu não estou vendo vocês, e portanto eu não consigo perceber a reação das pessoas, assim como numa reunião, se vocês estiverem numa reunião e as pessoas estiverem com a câmera desligada, vocês falam, mas vocês não veem a reação da outra pessoa. A gente muitas vezes ouve a voz ou as vozes das pessoas que estão na reunião, mas não vê exatamente o rosto ou as expressões das pessoas. Então, essa interação física, essa interação, esse contato ou até mesmo essa percepção da linguagem corporal, ela acaba fazendo com que a gente fique um pouco mais cansado, um pouco mais estressado. E é lógico que no dia a dia, a interação com as outras pessoas, ela faz uma grande diferença, aquela troca, não só a troca das informações de trabalho, mas até mesmo aquela troca gostosa de você conversar com um colega, sair para tomar um lanche, tomar um café, ir almoçar. Isso tudo faz com que o trabalho tenha uma outra característica. O trabalho, ele exerce uma função social muito grande na vida das pessoas, esse trabalho presencial. E quando de forma remota, a gente perde esse outro lado da interação humana, que sempre é extremamente importante. Mobiliários e acessórios improvisados. Bom, quando a gente fala do local que nem sempre é adequado, isso está totalmente relacionado. Às vezes você pegou aquela cadeira da mesa da sala de jantar, que é uma cadeira que foi feita para você sentar para comer e não para ficar 6 horas, 8 horas, às vezes 10 horas trabalhando. A mesa é uma mesa também muitas vezes improvisada, então a quina não vai ser arredondada, não tem regulagem de altura, muitas vezes é uma mesa de vidro que favorece o reflexo, enfim, não é uma mesa que foi feita para a pessoa trabalhar durante uma jornada inteira. É uma mesa que foi feita para uma refeição, que foi feita para um lanche ou que tem um design especial porque compõe a arquitetura da sua casa, enfim, a decoração, a arquitetura da sua casa, mas não foi feito especificamente para o trabalho. Então, não é todo mundo que tem dentro de casa um escritório e esse escritório com todo o mobiliário, com todos os acessórios adequados, assim como a gente encontra dentro das empresas. E conviver também com o medo, com a ansiedade, com a insegurança desse momento, não só pelo fato da pandemia, mas muitas vezes por conexão, muitas vezes pela questão econômica, muitas vezes pelo futuro da empresa ou pelo futuro do teu trabalho. Enfim, são muitos os desafios. A gente sabe que trabalhar em home office tem muitas vantagens, mas também tem muitos desafios. Mais atualmente eu tenho visto um fenômeno bastante interessante acontecendo. Algumas empresas agora, nesse momento, nesse estágio que a gente está da pandemia, abriram a possibilidade das pessoas que estavam em home office fazer um trabalho misto. Alguns dias no escritório e alguns dias em casa. E várias empresas deixaram essa sugestão ao cargo de cada um, ou seja, a pessoa pode decidir se ela quer continuar em home office ou se ela quer fazer alguns dias de trabalho presencial. No início, várias pessoas voltaram para o escritório, para o trabalho presencial. Isso também foi uma outra pesquisa que eu fiz na internet com várias empresas e elas relataram que inicialmente várias pessoas voltaram para o trabalho presencial, mas que depois de 1 ou 2 semanas as pessoas optaram por voltar para o trabalho em home office, ou seja, elas preferiram, apesar de todos os desafios, elas preferiram voltar para o trabalho em home office. E algumas outras continuaram no trabalho misto, alguns dias no escritório e alguns dias em casa. E o que a gente tem percebido
é que as empresas gostaram desse trabalho de home office, eles gostaram, eles tiveram maior produtividade, tiveram também uma diminuição dos custos, custo de energia, de água, custos de insumos do escritório. Então, essa diminuição do custo, assim como esse aumento da produtividade, também tem incentivado os empresários a pensar num esquema de home office, um esquema misto, provavelmente um esquema misto. Então a gente entende que o futuro, mesmo pós-pandemia, vai continuar com o trabalho remoto, com o trabalho em home office. Mas como a gente viu, né, o trabalho em home office tem as suas vantagens, tem suas desvantagens, e nessas desvantagens a gente percebe um aumento de estresse nas pessoas, por toda a situação, por toda a mudança, até por ser algo novo. Tudo que é novo para o ser humano, existe um processo adaptativo, um processo de adaptação. E isso pode gerar estresse. E o que é o estresse? Então, o estresse é um conjunto de reações psíquicas e físicas do indivíduo que podem ser observadas através de alterações comportamentais e bioquímicas expressas pelo corpo, no sentido de buscar adaptação, no sentido de restabelecer o equilíbrio do corpo ou a homeostase. Mas a gente pode dizer que o estresse, ele é necessário. Um certo nível de estresse, ele é necessário para a vida e ele é necessário para as nossas atividades de trabalho. O que não é salutar, o que não é saudável, é quando esse estresse, ele é excessivo, quando a gente tem um alto nível de estresse. E quando a gente tem um estresse elevado, a gente também tem alguns sintomas. A gente consegue perceber alguns efeitos do estresse no nosso corpo. Na verdade, não só no corpo e também no estado emocional, né, na mente. Então, a gente consegue perceber como principais sintomas de estresse elevado as úlceras estomacais, as úlceras intestinais, tristeza, angústia, ansiedade, baixa assimilação de nutrientes. Às vezes a pessoa come bastante, até está acima do peso, mas ela não tem uma boa assimilação dos nutrientes. Alteração do ciclo do sono, isso é bastante comum. Então, durante a noite, a gente perde o sono, não consegue dormir, não consegue relaxar, mas chega durante o dia, bate o sono depois do almoço, bate o sono durante uma reunião, bate o sono durante vários momentos. A alteração da função cerebral, isso também acontece bastante, sabe aquela coisa de você ir até a cozinha, não lembrar o que você foi fazer lá, você vai escrever uma coisa, digitar, você fala, nossa, mas o que eu ia escrever? Some da sua cabeça. Então, algumas alterações cognitivas mesmo, de memória, de percepção, de raciocínio, de lógica, tudo isso pode acontecer. E também alteração hormonal. Então, as mulheres podem apresentar alguma alteração no ciclo menstrual ou alteração da libido, aumento da libido, diminuição da libido. Isso acontece em ambos os sexos. E quando a gente pensa no estresse, quando a gente pensa nesses fatores emocionais, e não só emocionais, como eu falei, né, tanto físico como emocional, a gente costuma ouvir das pessoas, mas isso não é nada, isso é só estresse, isso é só psicológico. E na verdade, o psicológico, o estresse é extremamente importante. Uma pessoa que começa a ficar muito nervosa, muito ansiosa, ela pode ter dor no estômago. Essa dor no estômago, se ela não for tratada, pode virar uma gastrite. Se essa gastrite não for tratada, pode virar uma úlcera. Se essa úlcera não for tratada, pode virar uma doença mais grave, pode virar um câncer e essa pessoa pode morrer. Então, quando uma pessoa tem algum sintoma relacionado à questão do estresse, ela tem sim que dar atenção, porque isso pode levar a uma patologia, pode levar a uma doença. Então, é bastante importante vocês que são gestores de RH,
vocês que trabalham com saúde e segurança no trabalho, sempre estarem atentos ao público de vocês. O que eles vêm apresentando? Quais são as queixas? Porque a gente tem visto, inclusive nos últimos anos, uma grande diminuição dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. A famosa LER, né, as lesões por esforços repetitivos. Com a melhoria dos postos de trabalho nos escritórios, houve uma enorme diminuição de afastamento por causa das LER-DORT. Em contrapartida, nos últimos anos, a gente começou a ter um aumento de afastamento nas empresas em função da saúde mental. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, abuso de drogas lícitas ou drogas ilícitas. Então, são várias questões que estão relacionadas à saúde mental e que muitas vezes podem aumentar o absenteísmo das empresas ou prejudicar os trabalhadores e as empresas. A ergonomia, ela é uma área de estudo, como foi dita, relacionada ou focada no ser humano. Se existe uma área de estudo que tem como foco o ser humano, essa área ou essa ciência, a gente também pode dizer que é uma ciência, é a ergonomia. Ela preconiza o conforto humano. E naquelas 3 grandes áreas, o posto de trabalho, o ambiente de trabalho, aqui entende-se iluminação, ruído, temperatura e umidade do ar, e nas questões organizacionais e cognitivas. São 3 grandes áreas. Para começar, eu vou falar para vocês um pouquinho da ergonomia relacionada aos postos de trabalho imobiliário. Por que eu vou dar foco aqui? Porque nesse trabalho remoto, quando as pessoas foram colocadas em home office, a gente percebeu um aumento novamente dos problemas físicos, ou seja, dores nas costas, dor no pescoço, dor na lombar, dor no ombro, dor no braço. Então, houve um aumento muito grande das queixas relacionadas ao sistema músculo-esquelético em função dos equipamentos de casa não serem os mais adequados. Então, por que isso acontece? Porque a gente passa boa parte do nosso tempo na posição sentada. E quando a gente está sentado, a gente tem um aumento na pressão dos discos intervertebrais, ou seja, a gente tem um aumento de pelo menos 50% na pressão dos discos intervertebrais do que a posição de pé. Ocorre, na verdade, um efeito que a gente chama de efeito sanduíche. Aqui nós temos uma visão da nossa vértebra. Então, a gente tem as vértebras do pescoço, que são chamadas vértebras cervicais. Aqui nós temos as vértebras que estão lá no tórax, que são as vértebras torácicas. E mais no final da coluna, as vértebras lombares. E aqui a gente tem uma estrutura chamada sacro e lá no finalzinho da nossa coluna, bem no finalzinho, uns ossinhos que nós chamamos de cóccix. Aqui é uma visão da coluna de lado. Cada ossinho desse, que a gente chama de vértebra, entre eles tem uma outra estrutura que chama-se disco intervertebral. O disco intervertebral, ele é gelatinoso, é como se fosse uma geleca, né? Ou como se fosse um coloide. Então, ele sempre fica entre 2 vértebras. Quando a gente inclina o corpo para frente, a gente pressiona esse disco intervertebral, que é gelatinoso, bem nessa região aqui. E se a gente inclina o corpo para trás, como se fosse fazer uma ponte, né? Jogar o tronco lá para trás, a gente acaba pressionando a vértebra, o disco intervertebral, melhor dizendo, nesse outro ponto aqui. Então, dependendo de como a gente se posiciona na cadeira, de como a gente senta, a gente acaba pressionando o disco intervertebral. E quando a gente pressiona o disco intervertebral, a gente diminui a nutrição dele, diminui a circulação ao redor e diminui a nutrição do disco. Se a gente diminui a nutrição do disco intervertebral, a gente favorece uma patologia chamada discoartrose, que é uma artrose, é uma degeneração do disco intervertebral. E se ele se degenera, ele pode gerar dor, ele pode gerar outras patologias, como a protusão intradiscal do núcleo pulposo, ele pode favorecer
a hérnia de disco. Então é muito importante que a gente dê atenção ao disco intervertebral, aquela estrutura gelatinosa que está entre as vértebras. Ou seja, quando a gente senta assim, olha, bem inclinado na cadeira, seja escorregado, sentando lá sobre o sacro, sobre o bumbum, ou seja inclinado para frente, a gente aumenta a pressão lá no disco intervertebral, a gente aumenta a pressão no disco, que é o disco intervertebral. Ou seja, a gente vai fazer uma pressão aqui, olha, bem nessa região da frente da vértebra, e a gente faz com que o disco acabe sendo impulsionado para a parte posterior, porque ele é como se fosse um sanduíche. Imagine que a vértebra, que é um osso, é o pão, a vértebra de cima, um outro pão, e no meio o recheio é o disco intervertebral. Então, quando a gente morde o sanduíche de um lado, o que acontece com o recheio? Ele sai do outro lado, não é isso? É a mesma coisa aqui. Se a gente inclina o corpo para frente, o disco intervertebral ele é impulsionado para trás, como se fosse um sanduíche. E é justamente por isso que a gente tem que ter uma cadeira que tem algumas características básicas, algumas características importantes. É de extrema necessidade que as cadeiras tenham algum tipo de estofamento e que esse estofamento tenha uma densidade boa, porque se for duro, se esse estofado aqui for um estofado com pouco recheio, com pouco estofamento, a pressão do assento da cadeira na coxa aumenta e isso pode comprimir uma raiz que sai lá da nossa vértebra, da nossa coluna vertebral, que chama-se ciático, nervo ciático. E isso pode gerar dor no nervo ciático, que a gente também chama de ciatalgia. Então as cadeiras, elas têm que ter estofamento com uma densidade boa, com uma boa densidade. Elas têm que ter as bordas arredondadas, elas devem ser revestidas com um material que permita a transpiração dos tecidos. Então, não é aconselhável que seja de couro, é aconselhável que ela tenha algum tipo de tecido que permita a transpiração. Também é muito importante que essas cadeiras tenham regulagem de altura. Essa regulagem de altura faz com que as pessoas consigam posicionar corretamente os pés no chão. Não só a altura, a regulagem de altura do assento, mas também regulagem de altura do encosto da cadeira. Então, o encosto da cadeira tem que ter regulagem tanto de altura como de inclinação. A cadeira tem que ir o encosto mais para frente ou mais para trás. Além disso, tanto o encosto como o assento devem ter uma conformação anatômica, não pode ser uma chapa reta. E é importante que tenha uma região, um espaço vazado na coluna lombar, na região glútea, para acomodação justamente da região glútea. É interessante que essa cadeira tenha apoio, não é necessário, mas é interessante que ela tenha apoio de antebraço. Se tiver apoio de antebraço, tem que ter também a regulagem de altura do apoio de antebraço. E esse apoio de antebraço tem que ser de conformação anatômica, bordas arredondadas e com alguma complacência, ou seja, não pode ser muito duro. A cadeira também deve ter rodízios, ou seja, essas rodinhas aqui que permitem com que a pessoa se desloque um pouco para um lado, um pouco para o outro, um pouco para frente, e também deve ser giratória. Por que é importante que ela seja giratória e tenha as rodinhas? Justamente para que a pessoa não torça a coluna na hora de virar para um lado, virar para o outro, e faz que poderia gerar algum trauma no disco intervertebral. Já a mesa de trabalho, ela deve ser uma mesa que tenha um espaço adequado para acomodar todos os materiais que você precisa, mas de preferência, né? O seu computador, a sua tela, o seu teclado, o seu mouse, são 3 instrumentos importantes, mas ela também deve ter um bom espaço embaixo da mesa para acomodação das pernas. A mesa de trabalho também deve ter as bordas arredondadas. Todas as bordas da mesa devem, assim como da cadeira, devem ser sempre arredondadas. Na verdade, todas as bordas de contato com o usuário, de qualquer instrumento, de qualquer máquina, de qualquer acessório, sempre tem que ser arredondada. Até a caneta.
Até se a gente pegar uma caneta, ela deve ter as bordas todas arredondadas. Sabem aquela caneta Bic, que é sextavada? Então, ela tem várias pontinhas. Aquela caneta, ela faz com que haja uma pressão maior no dedo. E é por isso que muitas pessoas têm um calinho aqui. Justamente por essa compressão mecânica daquelas bordinhas da caneta aqui no dedo. Quando a caneta ela é assim, dessa forma, arredondada, essa compressão mecânica diminui um pouco. A superfície da mesa não pode ser reflexiva, ou seja, aquelas mesas de vidro, elas não são adequadas. O ideal é que a mesa seja feita de um material que não tenha reflexo e de preferência em tons pastéis, em tons bem clarinhos. Verde clarinho, rosa clarinho, pode ser branco. E muita atenção à organização dessa mesa de trabalho. Alguns acessórios também podem ser importantes, como por exemplo, o apoio de pé. Não é todo mundo que precisa de apoio de pé, mas pessoas que têm menos de 1,60 m provavelmente vão precisar, porque quando a gente ajusta a cadeira, o ideal é que os joelhos fiquem a 90 graus e os dois pés estejam apoiados completamente no chão. Pessoas que têm menos de 1,60 m, mesmo que coloque a cadeira o mais baixo possível, elas não conseguem apoiar adequadamente o pé no chão. Então, elas precisam de apoio de pé. Ou ainda, a mesa da nossa casa não tem regulagem de altura, porque no geral é uma mesa que a gente tem de jantar, uma mesa de escritório que pouco provavelmente vai ter regulagem de altura. Então, o que acontece? A gente regula a nossa cadeira para que os braços fiquem bem apoiados na mesa, para que os braços fiquem apoiados a 90 graus na mesa. Só que, muitas vezes, quando a gente regula a cadeira para os braços ficarem apoiados na mesa, os nossos pés não ficam bem apoiados no chão. Então, essa é uma outra indicação de utilização do apoio de pé. Outro acessório importante é o suporte do monitor de vídeo. O monitor de vídeo, ou melhor dizendo, o suporte do notebook, ele é importante porque quando a gente trabalha com o notebook apoiado na mesa, a gente tem que olhar para a tela e a gente acaba fazendo constantemente uma flexão de cervical. E o correto é manter a cervical reta, sempre olhando à frente. E para que a gente possa olhar à frente, para que a gente fique com o nosso pescoço reto, a gente precisa de um suporte para esse notebook ou muitas vezes para o nosso monitor de vídeo. E de preferência que esse suporte tenha regulagem de altura, para que você consiga regular essa altura a fim de olhar sempre para o centro da tela. Então, sempre o monitor de vídeo tem que estar, seja o monitor de vídeo do notebook, seja o monitor de vídeo do seu computador normal, você sempre tem que colocar o seu monitor de vídeo à frente e olhar para o centro da tela. Uma dica que a gente dá é que a borda superior do monitor de vídeo tem que coincidir. A altura da borda superior do monitor de vídeo tem que coincidir com o meio da sua testa. E ainda, um outro acessório interessante são os suportes, o apoio de punho e o apoio de punho para o teclado e o apoio de punho para o mouse. Por que eles são interessantes? Porque existe uma consideração na ergonomia que o punho deve ficar sempre retinho, como esse punho aqui, olha, sempre neutro, reto, e com o suporte de monitor, com o suporte de teclado e com o suporte de punho, a gente consegue favorecer essa neutralidade do punho, esse punho mais reto. Então essa aqui é a postura adequada, olha, joelhos em torno de 90 graus, os pés bem apoiados no chão ou num apoio de pé, a coluna completamente apoiada no apoio das costas. Esse apoio das costas, ele tem que encaixar na nossa curvatura. A gente tem uma curvatura aqui da lombar, né? Então, a gente tem que regular a altura do apoio das costas de tal forma que ele se encaixe nessa nossa curvatura e que gere um espaço para acomodação da região glútea. Os ombros relaxados, os braços muito bem apoiados, seja no apoio do antebraço ou seja na mesa. Se você não for usar o apoio do antebraço, você pode abaixar esse apoio, encaixar mais a sua cadeira debaixo da mesa e apoiar o antebraço na própria mesa de trabalho. Os punhos devem ficar retos, a cervical sempre reta,
olhando para frente. Olha, o olhar bem no centro da tela ou a borda superior do monitor de vídeo coincidindo com o meio da testa. Um apoio para o monitor de vídeo e, de preferência, digitar com o maior número de dedos. Bom, aqui a gente tem uma situação bem diferente do que eu acabei de mostrar aqui como sendo adequado, né? Quando a pessoa está sentada retinha, dessa forma aqui direitinho, a gente diz que ela está sentada sobre os isquios. Agora, quando ela está assim, escorregadona na cadeira, sentada toda escorregada, a gente diz que ela está sentada sobre o sacro. E onde que está o sacro? Então aqui a coluna, lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco? A coluna de lado, né? O disco intervertebral, que é aquela estrutura gelatinosa, a coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar. Esse aqui é o sacro. E lá no finalzinho o cóccix. Então o sacro, aqui já vendo a coluna de frente, aqui é uma visão de lado da coluna. Aqui eu estou vendo a nossa coluna de costas, como se a pessoa estivesse de costas para a gente. E aqui, como se a pessoa estivesse de frente para a gente. Essa estrutura maiorzona é chamada de sacro. O sacro, né, que são várias vértebras juntas, elas têm uma função bastante importante na nossa coluna e elas ficam lá no finalzinho da nossa coluna, lá abaixo da nossa região lombar. E ao lado dela, nós temos os isquios. Onde ficam os isquios? Então, olha, imaginem que aqui vocês estão olhando a pessoa por cima. Então, esse daqui é o osso do quadril e a gente está olhando por cima da pessoa, como se estivesse olhando da cabeça para os pés. Aqui está o sacro. Conseguem perceber o osso sacro? O cóccix, certo? Esse aqui é o cóccix. Esse aqui é o osso da bacia, o osso do quadril. Esses são aqueles dois ossinhos da frente do quadril que a gente consegue apalpar. E aqui é o osso pubis. O osso pubis, ele fica também na frente, fica abaixo do umbigo, bem abaixo do umbigo fica o osso pubis. Então, o nosso sacro, ele está lá atrás na coluna. A região lombar está aqui, aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás. É onde que estão os isquios? Os isquios são esses dois ossinhos aqui. Façam comigo, eu não vou conseguir ver, mas façam comigo. Vocês estão sentados aí na frente do computador. Peguem as duas mãozinhas de vocês, coloquem debaixo do bumbum. As duas mãos debaixo de cada lado do bumbum. Dá uma reboladinha e tentem sentir dois ossinhos. Esses dois ossinhos são os isquios. É em cima deles que a gente tem que sentar. Então, para sentar certinho, olha, a gente tem que sentar sobre os isquios, em cima desses dois ossinhos. Quando a gente escorrega, a gente senta sobre o sacro, que é aquela estrutura grandona, né? O sacro é essa daqui. Então, quando a gente escorrega na cadeira, a gente senta sobre o sacro e isso é errado. Então, o correto é sentar sobre os isquios e não sobre o sacro. Outras dicas complementares. Colocar todos os objetos dentro da área de alcance. Então, tudo que vocês usam com frequência, teclado e mouse, tem que estar bem pertinho de vocês. Na verdade, é uma área descrita pelo antebraço. Então, tudo onde o antebraço consegue demarcar é a área que deve estar o teclado e deve estar o mouse. Com os braços esticados, se vocês fizerem um movimento semicircular, com os dois braços esticados, essa é a área de alcance máximo. Nessa região, vocês vão colocar o que vocês não usam com frequência, o que vocês usam esporadicamente. E manter os punhos neutros, como a gente já havia dito. Então, evitar que o punho fique de forma estendida, isso daqui é uma extensão de punho, ou evitar que ele fique flexionado, né? Ou seja, para baixo. Então, esses dois estão completamente errados. Também a gente tem que evitar que ele fique com um desvio para um lado ou desvio para o outro. Basicamente isso daqui, olha, a gente tem que evitar que o punho faça isso, ou que o punho fique desse jeito, ou ainda que ele fique para um lado ou para o outro. O correto é que o punho fique reto, fique neutro, completamente reto. E também digitando com o maior número de dedos, como já foi dito. Olha só isso aqui, né? Muitas vezes nossa casa é mais ou menos assim. Você vai colocando coisas, livros e papéis, e quando a gente observa, e coisas da casa, e quando a gente observa, tem muita coisa na mesa de trabalho. Então, a gente tem que organizar. Organizar a mesa de trabalho
dá um alívio, não só para a nossa estrutura física, mas principalmente para a nossa estrutura emocional. Então, organizar a mesa de trabalho, deixar o mais clean, o mais limpo possível, tudo que usa com frequência, como eu disse, dentro da área de alcance, o que não usa com frequência um pouquinho mais distante, mas só o essencial, só o que é usado realmente todos os dias e de forma prioritária. Agora, é muito importante alternar a postura. Eu falei para vocês que essa daqui é a postura correta, não falei? Ótimo, realmente essa é a postura correta. Tudo apoiado, costas apoiadas, pernas apoiadas, braços apoiados, pescoço reto, mas é para vocês ficarem sentados assim 8 horas por dia? Não. O ideal é que vocês mudem de posição. E se vocês estão na casa de vocês, por que não trabalhar um pouquinho sentado no sofá, ou trabalhar um pouquinho na cama, ou ainda escolha um lugar inusitado para trabalhar. Trabalhe um pouquinho no jardim, se tiver, no andar térreo do prédio, se puder. Se você tiver um lugar mais agradável, uma praça, um banco de um lugar gostoso, é sempre importante e sempre gostoso alternar essa postura. Tem gente que fala para mim, mas eu adoro trabalhar na cama. Bom, eu falo que trabalhar um pouquinho na cama é adequado, como uma alternância. Meia hora, 1 horinha, né, numa situação dessa de trabalhar sentado ou deitado na cama, é bem interessante, ok. Agora, tentem manter a maior parte do tempo bem posicionado, sentado numa cadeira, nessa postura aqui. Vocês vão tentar prioritariamente manter uma postura adequada. Mas, Cláudia, não consigo ficar muito tempo assim retinha, eu canso. Se vocês cansarem, coloque o encosto lá para trás. As cadeiras adequadas, elas permitem essa inclinação de encosto. Então, você coloca a cadeira lá para trás, mas mantém as costas apoiadas, ok? Você consegue colocar a cadeira sem desencostar as costas e sem escorregar. Se vocês não tiverem esse recurso na cadeira de vocês, aí vale a pena levantar um pouco, sentar no sofá, sentar na cama e evitar a todo custo o que vocês não podem fazer de jeito nenhum, escorregar desse jeito na cadeira. Isso não pode, porque sentar sobre o sacro gera uma série de patologias, principalmente a hérnia de disco. Então, escolha um local gostoso, alternem o local de trabalho, isso faz bem para o corpo e faz bem para a mente. E se a gente está falando de mente, existem algumas orientações para a nossa qualidade de vida e também para diminuir o nosso estresse. E para isso, a gente tem algumas dicas que são dicas para todos em qualquer lugar que esteja trabalhando, seja em casa, seja em home office, embora o foco aqui vai ser o home office. Então mantenha-se hidratado, é sempre importante ter uma garrafinha, ter um copo de água, eu tô com o meu aqui, dá um golinho de água de vez em quando, mantenha-se hidratado. Estando em casa, isso pode ser até mais fácil. Mantenha o volume dos fones de ouvido o mais baixo possível. Quando a gente trabalha em home office, é muito comum a gente trabalhar com headset, com fone de ouvido. Então, tentem manter os fones de ouvido no volume mais baixo que vocês puderem. Porque se vocês se habituarem a ouvir alto, isso vai gerar uma sobrecarga muito maior lá naquele nervo auditivo e que pode gerar algum tipo de disfunção. Se possível, priorizar a videochamada. O que é a videochamada? É quando você consegue ver outra pessoa do outro lado da linha. Então, se possível, tentem ver com quem vocês estão falando. Essa troca é muito importante, emocionalmente falando, para vocês se expressarem melhor, para que a pessoa entenda vocês melhor, para que vocês entendam melhor as outras pessoas. Busquem manter uma rotina de trabalho, com os horários próximos ao que vocês tinham no escritório. Então, tem gente que relata maior produtividade ou mais estresse ou estar trabalhando muito. Por quê? Porque começa a trabalhar 9 horas, mas não tem hora para terminar. Às vezes vai até às 6, 7, 8, 9 horas da noite e não para, porque está em casa e não consegue se desconectar. Tentem se desconectar. Se você tem 1 hora de almoço, você se desconecta do computador, você almoça, você vai dar uma caminhada, faça alguma coisa como se você estivesse no seu dia a dia de trabalho. Se você termina às 6 horas da tarde, tente buscar cumprir
o horário correto, porque é o que a gente mais tem visto atualmente, as pessoas aumentando a jornada de trabalho, estendendo muito, não conseguindo separar a vida pessoal da vida profissional. Tem gente respondendo e-mail, meia-noite, recebendo mensagem no WhatsApp 10, 11 horas e abre o computador. Então, isso acaba sendo muito ruim para o estresse. Isso gera um estresse, um desgaste cognitivo muito grande. Movimente-se periodicamente. É muito importante que a gente levante o tempo inteiro, que vá tomar uma água, tome um café, mude de posição, senta na cadeira da sala, volta para a sua cadeira do seu escritório, do local onde você está trabalhando, vai um pouquinho para o seu quarto, enfim, movimente-se. O movimento é importante. Foque em uma coisa por vez. Outra queixa que a gente tem visto é a atenção compartilhada, é ter que trabalhar e ao mesmo tempo responder pessoas que estão ao nosso redor na casa, ou ter que fazer a comida, ou ter que fazer alguma atividade dentro de casa. Então tentem, se tiver que realmente fazer, tentem organizar para que cada uma dessas coisas aconteça em um momento separado. Cuide de sua qualidade de vida, faça atividades físicas, faça alongamento, faça alguma espécie de relaxamento físico, mas também relaxamento mental. Cuide da sua alimentação, cuide do seu sono. Existem 4 pilares básicos da saúde integral. A gente sabe que saúde não é apenas a ausência de doença. A saúde ela é muito além disso. Então, para a gente poder ter esse bem-estar, e o bem-estar ele é a maior expressão da saúde, a gente tem que pensar de forma integrativa, de forma integral. E para isso, 4 pilares são fundamentais. Quais são eles? Atividade física. Então, não precisa ir numa academia, você pode fazer uma caminhada, você pode subir e descer escada, você pode fazer alongamentos, enfim, o que te der prazer, colocar uma música e dançar, andar de bicicleta, o que for possível, lógico, dentro da sua condição e dentro da sua possibilidade de espaço. Mas tentem se movimentar. Existem várias opções, existem várias formas e é realmente importante. A gente sabe que a atividade física ela é uma das maiores prevenções contra vários tipos de doença. Relaxamento e meditação. Se a gente está pensando na parte física, a gente também tem que pensar na parte emocional. Então, tirar uns 5, 10 minutos para ouvir uma música, ler um livro vocês vão demorar um pouquinho mais de tempo, mas relaxar, fazer uma meditação, ouvir uma música, fazer alguma atividade que seja prazerosa, algo que dê satisfação à parte emocional, a sua parte emocional. A alimentação balanceada, existe uma premissa que é muito importante, que é descascar mais do que desembrulhar. Então, sempre deem foco para a alimentação mais natural possível. Verduras, legumes, frutas, de preferência orgânicos, mas mesmo que não sejam orgânicos, o fato da gente comer comidas que sejam pouco processadas ou minimamente processadas, o mais próximo do natural, é o que faz a nossa saúde. Um bom prato colorido, com bastante verdura, bastante legumes, é a fonte da nossa saúde. Aliás, a gente pode dizer que a maior farmácia que existe é a alimentação. E sono. O sono é o 4º pilar. Então, é muito importante que a gente consiga dormir pelo menos em torno de 7, 8 horas por noite. E um sono, uma noite bem dormida, um sono contínuo, um sono profundo. Então, busquem antes de dormir fazer algum tipo de relaxamento físico, relaxamento mental. Busquem ter um horário para dormir. Então, sempre dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, mesmo no final de semana. É importante ter essa rotina.
Também é muito importante, na hora de dormir, apagar todas as luzes, se desconectar de aparelhos eletrônicos, faça, se for o caso, faça uma oração, uma meditação, ouça uma música gostosa. Existe na internet muitas dicas, várias dicas de como melhorar o sono. Eu acho que vale a pena buscar por essas dicas e implementar no dia a dia. Porque a gente sabe que a nossa saúde, o nosso bem-estar, ele é o que é de mais valioso, porque é com ele que a gente consegue trabalhar, é com ele que a gente consegue realizar todas os nossos objetivos e todas as nossas ambições ou os nossos desejos, né? Então a minha mensagem aqui é: invistam na qualidade de vida de vocês, invistam nos preceitos da ergonomia e, se possível, passem essas informações para os funcionários da empresa de vocês, sejam multiplicadores dessas informações. Eu tenho certeza que são informações, são conceitos que eles servem tanto para o trabalho como para o nosso dia a dia, em qualquer lugar, seja no trabalho dentro do escritório, seja no trabalho em casa. Para finalizar, eu vou passar um vídeo bem rapidinho para vocês, que é um vídeo bastante ilustrativo, feito pela Vodafone e que complementa bastante essa palestra. Quero já agradecer aqui e deixar um abraço para cada um de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram alguma informação adicional, no final desse vídeo tem os meus contatos. Muito obrigada!